Vou deixar essa matéria aqui, ó. Jogador amador será convocado para a seleção uruguaia. Possivelmente você deve ter visto, né, essa notícia e tudo mais. De acordo com o jornalista, o Alex Martin, o jogador então Walter Domingues vai ser convocado então para essa atual temporada que joga, né, como se fosse equivalente à nossa segunda divisão aqui no Brasil, mas a estrutura lá do futebol uruguaio, igual eu falei no início do vídeo, é muito mais precária, tá? É como se fosse um estádio realmente da segunda divisão do Campeonato Paraense, é como se fosse isso, porque lá eu já estive, né, lá em alguns estádios lá do Uruguai, por exemplo, o Defensor do Uruguai, que é um time que revela grandes jogadores, tem um estádio ali numa região boa da cidade, mas gente, pequeniníssimo, né, o estádio, 4 mil torcedores, 3 mil torcedores, então imagina um time de segunda divisão desse país, que tem, né, o Nacional, o Peñarol gigantesco, não tem nem o que falar, mas os outros times assim, numa situação bem delicada. Até o próprio Liverpool Montevideo, que vai concretizar uma venda do Luciano Rodrigues para o Girona, de quase 80 milhões de reais, a estrutura deles é bem precária, bem pequenininha mesmo, não é ruim, não é essa questão, nossa, tá caindo aos pedaços, não, mas é bem menor do que nós estamos comparados aqui no futebol brasileiro, né, os caras, por exemplo, compara o Mangueirão, por exemplo, do tamanho que é, cara, é como se fosse o estádio principal do país, né, que eu estive lá também no jogo do Peñarol e Cerro Largo, acho que acabei esquecendo os adversários agora, mas acho que foi isso. Aí sim, aí é como se fosse, mas bem longe, tá? A infraestrutura, modernização que temos aqui no país. Então, o Walter Domingues, que tem números sensacionais, 19 jogos e 38 gols marcados, foi convocado aí, então para o Bielsa para defender, né, a seleção nesses últimos amistosos, se eu não estiver enganado, antes de ter a convocação para a Copa América. Então, na minha opinião, só por ter essa convocação, já é óbvio que vai aparecer alguma proposta de, com certeza, algum time relevante do futebol uruguai, seja o Nacional, seja o Defensor, seja o Peñarol, seja o Liverpool Montevideo, enfim, algumas equipes que estão sempre na Libertadores, né, ou até mesmo de alguma opção aqui do futebol brasileiro, sul-americano, MLS, enfim, que são números muito interessantes do atleta, que tem, deixa eu confirmar, 24 anos? Walter, não, eu não consegui ver aqui a idade dele, isso aqui é foda, hein? Mas se não tiver enganado é isso, 24, 25, não é 33, 34 não, é um jogador bem jovem, com potencial. E será que não poderia ser uma boa para o Paysandu? Eu vou deixar aqui uma opção para vocês, né, que poderia chegar no meio do ano, certamente não ter um salário gigantesco, tem alguns exemplos atual no elenco, né, de jogadores que vieram de fora, que abriram mão de jogar no Libertadores, por exemplo, que com certeza vai aparecer alguns times interessados do Uruguai que estão na Libertadores que vão fazer propostas, mas aqui no Brasil esse cara poderia ter mais visibilidade e só dele ser convocado já chamou muita atenção, né? E agora também quero falar de dois outros nomes do futebol uruguaio que, na minha opinião, valorizaria muito o atual elenco do Paysandu e são promessas, tá? Assim como Wesley Garcia chegou sem ser muito conhecido, esses aqui podem acabar valorizando aqui. Então, que história é essa de que um atacante chileno teve um acerto com o Paysandu para essa temporada e que acabou não chegando? Eu vou deixar essa informação aqui, ó, valeu demais, é o portal Bancada Bicolor que trouxe essa informação, tá aqui, ó. Hélio dos Anjos não queria jogador estrangeiro no time do Paysandu no início da temporada. Quem bancou a vinda do Wesley Garcia foi o vice-presidente Roger Aguilera e outro jogador que chegaria no Paysandu, mas o Hélio barrou. A contratação foi o atacante paraguês, ele que é apesar do nome, né, ele é chileno, não é paraguaio, Javier Paraguês, 34 anos de idade, jogador então que é chileno e vinha jogando no futebol chileno há um bom tempo, mas que já teve passagem aqui pelo Sport no Brasil. Está jogando atualmente pelo ABC, inclusive, né, concorrente aí do rival do Paysandu do Remo, que está na Série C do Brasileiro, e aí então jogando pela Série C e o Campeonato Potiguar nesse ano, 19 jogos, 3 gols marcados apenas e uma assistência no Brasileirão. Na Série C ele marcou um gol em 3 jogos disputados até aqui, tem tido um desempenho razoável, mas assim, dá pra ver que ele não tinha tanto mercado assim, por exemplo, de vários times da Série B do Campeonato Brasileiro, como seria a exigência do Paysandu nessa temporada. Até comentei sobre o Leandro, poderia ser um reserva, por exemplo, do Nicolas, porque em janeiro, no início do ano, já estava acertado basicamente a sua contratação. Então, acho que um reserva ali dessa posição, talvez poderia ser uma alternativa. Ano passado jogou por uma equipe chamada Coquimbo Unido, 19 jogos, 4 gols e 5 assistências, desempenho bem razoável, né? Nada demais para um centroavante, assim como a sua outra passagem aqui no Brasil, no Sport, em 2022, naquela ocasião 36 jogos, 8 gols marcados e 2 assistências, emprestado pelo Colo-Colo. Foi um desempenho pífio dele? Não, não foi, mas pelo menos ali voltou para o futebol chileno, mas não tem conseguido fazer uma sequência tão boa quanto ele já teve, né, em outros anos, jogando, por exemplo, em outras equipes lá do Chile, com 20 gols, 15 gols marcados por temporada. Por exemplo, em 2018, pelo Huachipato, 16 gols em 32 jogos, e ele ficou 3 anos como reserva do Colo-Colo do Chile. Realmente, quando foi para lá, não conseguiu ter os mesmos números que estava tendo. Foram aí 14 gols e 5 assistências
em 3 temporadas pelo Colo-Colo, disputando aí nesse período mais de 65 jogos, né? Então acabou não tendo um ótimo desempenho num dos principais times do país e agora tem jogado no futebol brasileiro. E você acha que esse centroavante poderia ser uma boa para o Paysandu, seja para chegar, por exemplo, no meio dessa temporada, porque como ele está jogando a Série C, né, não teria interferência, mesmo jogando ali um limite de jogos nessa atual temporada, então, com a camisa do ABC. E como que você vê essa possibilidade de estrangeiros, até porque já tem o Quinteiro na zaga, o Quintana, né, melhor dizendo, e também o Wesley Garcia, que são 2 jogadores que têm sido titulares nos últimos jogos e peça importante, apesar da expulsão no penúltimo compromisso. Pode deixar sua opinião aqui embaixo se você concorda comigo ou não. E eu acho que o mercado sul-americano em si é uma ótima opção para o Paysandu. Inclusive, quando eu terminar aqui o vídeo, eu vou deixar para vocês essa sugestão que eu já trouxe aqui de opções na América do Sul para reforçar o Paysandu para a Série B agora no meio do ano. Bom, para sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês da Máxima FC e eu quero destacar esse meio de semana com R$500 em premiação gratuitamente, tá, gente? Como que funciona? Se você manja de palpite, gosta de palpitar, por exemplo, o resultado de alguns jogos, eu vou deixar aqui, ó, esse valor da semana, R$500 para você apostar nesses jogos que eu vou deixar aqui na tela, mais do futebol alemão e do futebol francês. Ah, Gustavo, mas eu não conheço muito desses times, né? Você vem aqui, ó, ativa essa opção de mostrar as odds que você vê quem que é o favorito. Então você vai lá dar o seu palpite, 2-1 nesse jogo, 3-1 nesse, e não necessariamente você tem que acertar os placares inteiros dos jogos para ganhar R$500, não é isso. Essa premiação são divididas em 30 pessoas, 25 pessoas em média, e aí dependendo se você acertar 2 resultados desses jogos, acertou os vencedores com a diferença no saldo de gols, pode ser que você fique numa posição ali de 10º lugar, 20º lugar e ganhe, né, 30, 40, 50 reais, vai depender bastante. Então, para você começar na Máxima FC, nesse bolão gratuito, o link vai estar aqui embaixo na descrição, clica lá, faz seu registro, que é gratuitamente, tá? Toda semana tem esse bolão de 500 até R$1.000, então realmente tem toda semana para você começar. E se você fazendo seu registro aqui embaixo, certamente também nos ajuda bastante aqui do canal e nosso parceiro aqui, a Máxima FC. Então bora aqui dar sequência no conteúdo, só que antes, vai lá e te espero. Bom, então agora para terminar com vocês, quero falar sobre o Wesley Garcia. Eu vou deixar essa informação aqui que temos, ó, lá do Globo Esporte. Paysandu prepara a proposta de renovação de contrato com Wesley Garcia. O clube pretende estender vínculo de alguns atletas, entre eles estão um jogador venezuelano de 23 anos de idade, e é algo que eu já venho falando para vocês desde a semana passada. Deve ser que o Paysandu também abriu o olho, né? Com vários vídeos que eu fiz aqui na última semana, alertando por esse fato de que ele só tem contrato até o final do ano. E assim, tá longe, né? O Brasileirão acabou de começar. Não é bem assim, até porque mês que vem já é junho, né? E a janela reabre no mês de julho e quando chegar em julho vai faltar menos de 6 meses para o fim do seu contrato, ou seja, ele poderia se acertar com qualquer clube da Série B, da Série A aqui do Brasil ou de algum time do exterior. Então, para o Paysandu não ter o risco e dependendo daqui para o meio do ano, ele se destacar ainda mais e perder um jogador que poderia sair por alguns milhões, vai ter essa extensão de vínculo, na minha opinião, por pelo menos, tá, mais 2 anos, quem sabe até o final de 2026, seria a minha renovação. Não é que vai ser isso. Jogador que marcou um golaço contra o Botafogo de São Paulo, realmente muito bonito aquele gol. O Paysandu acabou tendo 2 jogos muito ruins dentro de casa. Eu acho que essa questão das expulsões acabou prejudicando muito, é um ponto a se rever, porque 2 jogos seguidos em casa, contra o Avaí e Botafogo de São Paulo, 2 empates, até o Wesley Garcia jogou, né, no final do jogo, jogou 45 minutos contra o Avaí, não teve uma participação assim sensacional, mas dá pra ver que ele tem que ser titular nesse meio de campo e ter um pouco mais de sequência. Na temporada também soma 14 jogos, 4 gols marcados e 1 assistência, são números interessantes e até parecidos com o que ele teve na Venezuela no ano passado, jogando 30 jogos, né? Então na metade da temporada já conseguiu ter números parecidos, 30 jogos, 5 gols e 1 assistência, que foram os números dele lá no Deportivo Táchira. Então se eu fosse a diretoria, já faria essa proposta para renovação, igual eu falei, quem sabe 2 temporadas, 2 anos e meio, para não ter risco, né, de perder o atleta de graça para algum clube aqui do país ou, por exemplo, de fora. Você concorda comigo? Discorda? Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Outras sugestões de conteúdos também vão estar aparecendo aqui na tela final para vocês, que eu já trouxe do Paysandu nessa última semana, e nos vemos então aí numa próxima. Valeu!